Oi, gente. Agora a gente vai falar algumas funções de matching na biblioteca de strings. Por enquanto elas vão parecer meio basiquinhas, que não conseguem fazer muita coisa, mas é porque elas ficam muito úteis quando a gente começa a falar de padrões. Então aqui eu vou explicar o funcionamento básico delas, daí quando a gente fala de padrões a gente vai combinar os dois temas, tá? Então aqui para poder exemplificar eu peguei uma frase do Alan Turing. Na verdade, pelo que eu pesquisei, não foi o Alan Turing que disse, foi apenas o personagem no filme dele, né, o jogo da imitação. Mas enfim, a frase é legal, eu quis botar aqui. Só pra gente exemplificar, tem uma frase bem longa. Então, primeira função, o find. O find que ele vai fazer é, ele vai procurar um certo texto e vai retornar o índice de início e índice de fim dele. Então, aqui, string.find, passei a frase e passei o padrão que eu quero. A gente chama isso aqui de um padrão, porque na próxima aula a gente vai mostrar que aqui não precisa ser uma string normal, pode ser um padrão. Mas uma string normal, ela também acaba entrando no assunto de padrões. Então aqui o que eu fiz, ele está procurando o n. E o jeito que o find funciona é que ele vai parar na primeira ocorrência. Então caso tenha mais de uma ocorrência, ele só vai parar na primeira. Aqui ele vai retornar 47 e 49. Isso significa que o texto n, aqui, né, ele começa no índice 47. Então isso aqui é o índice 47, daí 48 e 49. De novo, como a gente está usando strings simplesinhas aqui, parece meio desnecessário ele falar o índice que termina, mas quando a gente fala de padrões isso é útil, tá? E daí a gente pode usar isso, por exemplo, junto lá com o sub, né, para poder pegar a posição dele e tudo mais. Caso o texto não exista, né, se eu botar, tipo, aqui ele achou por causa do nfim, né, se eu botar, tipo, nx, esse texto não existe. Então ele vai só retornar nil, nesse caso, tá? A próxima é o gsub, então não confundir com sub. O gsub, o que ele vai fazer, ele vai substituir todas as recorrências da primeira string pela segunda string. Então aqui o que ele fez, ele pegou o texto e substituiu todos os s's por x's. Então fez o que você esperaria, né? Qualquer s minúsculo, né? Note que isso aqui é um s minúsculo, foi substituído por um x. Beleza, é isso. E o gsub ele também retorna um segundo argumento. Então se você bota assim, ele joga fora o segundo argumento, né? O segundo argumento é quantas substituições aconteceu. Isso é bem útil para você poder ver quantas vezes aquele texto ocorre, né? Daqui fiz um exemplo. Como eu não estou me importando com a primeira, né, que é a substituição, eu vou botar só um underline. O underline é o que a gente chama de uma dummy variable. É só, tipo, jogando fora, eu não me importo com esse valor. E daí o que me importa mesmo é quantos espaços tem. Que é o segundo argumento aqui, porque eu estou substituindo os espaços por espaços. Né? Ok, ele não mudou nada, por isso até eu não me importo com a substituição. Porém, ele ainda vai contar quantos espaços foram modificados, ou seja, quantos espaços tinham, né? Daí aqui eu estou imprimindo, deu 18 espaços. Então ele contou quantos espaços tem aqui no texto original. Então esse é o gsub. E o último... Ah, e claro, esqueci de falar, mas aqui não precisa ser só um, né? Pode ser tipo is. Daí vai substituir todos os is por um x, tá? Não precisa ser apenas um caractere. Eu fiz só para exemplificar, né? E a última, que parece a mais boba de todas, mas é porque com padrões ela fica muito, muito útil, que é o string.gmax. O que ele... de match, desculpa, falei totalmente errado. O que ele vai fazer, ele é uma função iteradora, então vocês lembraram lá dos for genéricos, né? Ele é uma função iteradora para ser usado no for genérico. E o que ele faz é, ele vai pegar a próxima ocorrência do que dá match. Então, aqui o que eu fiz é string match s. Então ele vai pegar cada ocorrência de s, e sempre que tiver uma nova ocorrência, ele vai entrar no loop, né? Nesse caso fica bem bobo, porque o que ele faz é pegar um S, printar, depois pegar o próximo S, printar, pegar o próximo S, printar. Então, essencialmente, ele só contou quantos S tinham e printou eles. E se eu fizesse tipo is, ele vai só imprimir cada is que aparece no texto. Não parece muito útil, né? Mas quando a gente fala de padrões, isso permite a gente fazer coisas bem mais legais, né? Mas por enquanto é isso. Então saibam que o gmatch ele é uma função iteradora, o gsub é para substituir e o find é para achar a primeira ocorrência daquele texto. E o gsub ele também pode ser usado para contar ocorrências de alguma string. Então, dessa parte era isso.